segunda etapa. Caso exista alguma irregularidade nesse cadastro, o representante vai receber um e-mail indicando quais foram os campos que foram preenchidos incorretamente. Essa é a primeira etapa. Vamos lá. Segunda etapa, depois que o cadastro do representante ele é validado, o representante do ente federado ele entra no sistema Siscax e ele vai poder cadastrar até 2 técnicos para poder auxiliá-lo no preenchimento do sistema Siscax. Da mesma forma, vai formar lá CPF, telefone, e-mail, né, o técnico vai ter que validar esse e-mail para poder ter acesso ao sistema Siscax. Uma vez que ele cadastrou os técnicos, a próxima etapa é a etapa de cadastro dos dados do Conselho. Tá? Essa etapa eu vou dividir em 3 subetapas. A primeira seria o cadastramento dos dados do Conselho. Qual o endereço, o telefone do Conselho, o CEP e outras informações que o sistema pede. Uma próxima aba que tem no sistema é a aba de conselheiros, é onde vocês vão cadastrar todos os membros do conselho, de cada segmento. A terceira aba é a aba do indicação do presidente e vice-presidente. Quando estiver aqui na apresentação, eu vou falar mais detalhes sobre essa etapa. E a última etapa é a finalização do cadastro, é onde o sistema faz uma varredura em todas as outras abas anteriores, a aba de cadastro do conselho, de conselheiros, presidente e vice-presidente, e verifica se tem alguma inconformidade. Se tiver, o sistema vai acusar, você vai corrigir, até que não tenha nenhuma inconformidade, você valide o cadastro. Bom, a quarta etapa é a etapa onde, depois que o representante do ente federado ou o técnico fez todo o cadastro do conselho e envia para validação pelo presidente, o sistema Siscax vai informar por e-mail ao presidente de que o cadastro está disponível para validação. O presidente vai ter que percorrer todas as telas do sistema, todos os campos, e ele vai ter opções lá de aprova ou reprova. Qualquer campo ou grupo de campos que o presidente reprovar, o sistema vai apresentar uma caixinha de texto onde o presidente vai informar por que ele está reprovando aquela informação que foi prestada no sistema Siscax. Bom, se houver uma reprovação, nesse momento o presidente do Conselho está abrindo uma diligência para que o representante ou técnico do ente federado entre novamente no Siscax e faça as correções necessárias. E o caminho feliz, que é quando o presidente do Conselho valida os dados do cadastro do CACS, né? Nesse momento, o cadastro do Conselho cai para a situação de regular, aí agora é só ficar atento às próximas atualizações que vai ter do sistema. Tá? Bom, dito isso, vamos começar agora primeiro pela primeira etapa, que é do cadastramento do representante do ente federado. Bom, primeiramente, é importante vocês saberem que todo o acesso ao sistema Siscax, por todos os atores do sistema, quer seja o representante do ente federado, os técnicos, o presidente do conselho, todos os acessos têm que ser feitos por meio da plataforma, do login da plataforma GovBR. Ou seja, tanto o representante do ente federado, quanto os técnicos e o presidente do conselho, para poder acessar o sistema Siscax, eles devem, primeiramente, fazer o seu cadastro na plataforma GovBR. Uma vez que ele fez o cadastro nessa plataforma, ele acessa o sistema Siscax e o Siscax faz a verificação para saber se é um login válido e por aí vai. Tá? Uma vez que ele conseguiu acessar o sistema Siscax, ele vai entrar lá na opção de cadastrar representante, aí vem aqui uma sequência de telas que o sistema vai apresentar para que o representante comece a fazer o cadastro do representante, tá? Dele próprio. Bom, primeiramente, o representante vai identificar se é um representante de qual esfera de governo, municipal, estadual, da União, ou é um representante distrital. No caso aqui dos municípios, né, esse primeiro campo aí é municipal, depois você indica qual é o UF e o município. A partir daí, o sistema verifica se existe na base de dados do FNDE
algum representante já previamente cadastrado. Se tiver um representante previamente cadastrado, o sistema Syscax vai pedir para vocês informarem se esse representante que está cadastrado aqui na base de dados do FNDE é o atual ou se ele foi exonerado. Bom, aqui uma ressalva. Lá no mês de janeiro, quando nós lançamos o sistema Syscax, essa inserção de dados de desligamento do representante que estava cadastrado na base corporativa do FNDE era obrigatório. Mas, a partir do começo do mês de fevereiro, essa informação não está sendo mais obrigatória. Mas, se por acaso vocês tiverem o ato de desligamento do gestor que está cadastrado aqui na base de dados do FNDE, mesmo que esse representante que apareça para vocês aí não seja do município, é importante que vocês coloquem aí o ato de exoneração daquele que, claro, que for do município. O que não for, vocês não precisam informar esses dados, tá bom? Bom, a partir daí, gente, o sistema Syscax pede os dados funcionais, né, do representante, o CPF, o CPF automaticamente, o sistema Syscax, ele vai na base da Receita Federal e pega o nome, a data de nascimento e o sexo. As demais informações vocês têm que complementar aqui no sistema Syscax. Tá? A parte de localização. A localização, gente, vocês vão informar o CEP. Desculpa, eu avancei aqui muito na tela. Vocês vão informar o CEP do ente federado, né, o funcional, claro, e complementar com o restante da documentação que o sistema pede. Um deles aí é a indicação do representante. O que é esse documento de indicação? É um ofício assinado pelo prefeito, né? Claro que no papel timbrado do município, ele vai se identificar ali e vai informar que aquele representante, fulano de tal, CPF tal, é o representante do ente federado, né, no sistema Syscax e, provavelmente, ele deve ser o secretário de Educação do município. Tá? Os outros atos aí, se vocês tiverem o ato de nomeação dele, vocês fazem o upload desse arquivo, né, e fazem também a inserção aí no campo do link onde esses atos foram publicados e, por fim, você envia esse cadastro para análise. Tá? Nesse momento que vocês clicarem nesse botãozinho em azul aí, enviar cadastro, o sistema Syscax ele vai enviar um e-mail para o e-mail que foi informado nessa etapa. Nesse momento, o representante tem que acessar o seu e-mail e ir lá clicar no link que está naquele e-mail. Somente depois que ele fizer essa etapa de validação do e-mail, é que o cadastro vai ser enviado para o pessoal do atendimento institucional, para poder validar essas informações. Tá? Bom, uma vez que esse cadastro foi para o pessoal do atendimento institucional e não teve nenhum tipo de reprovação de qualquer campo, se tiver alguma reprovação, o representante vai receber um e-mail de volta informando, os campos tais estão preenchidos incorretamente, por isso. Ele vai explicar direitinho. Caso o cadastro tenha sido aprovado, aí o representante passa para a próxima etapa. A próxima etapa que ele vai entrar é exatamente a etapa onde ele vai cadastrar até 2 técnicos que vão poder auxiliar ele ao preenchimento das próximas etapas do sistema Syscax, que é exatamente o cadastro do conselho. Tá? Então, o representante entra no Syscax, clica nessa opção aí de indicar técnicos e começa a fazer o preenchimento do técnico 1 e técnico 2. CPF, o sistema automaticamente busca os dados da Receita Federal, pega o nome, data de nascimento, sexo, vocês complementam os demais campos aí. O sistema pede dados funcionais também desse técnico, né, o CEP. Claro, gente, que o CEP funcional desse técnico tem que ser do mesmo município. Ok? Aqui os dados funcionais, não é pessoal, não é o endereço do técnico, é o endereço de onde ele trabalha, provavelmente na Secretaria Municipal de Educação. Tá? E pede dados como telefone, e-mail e por aí vai. Tá? Dados de contato aí que vocês estão vendo. Bom, da mesma forma, os técnicos que foram cadastrados, ele vai receber um e-mail com um link para ele validar esses dados que foram inseridos. Gente, é importante
que esses e-mails sejam validados, porque toda a comunicação que o Siscax faz com vocês, dos municípios, é por meio desses e-mails que foram cadastrados no sistema, tanto do representante, quanto dos técnicos e do presidente e vice-presidente do conselho. Tá? Então, sempre vai ter essa etapa de validação do e-mail que foi informado no sistema. Tá? Bom, uma vez que o representante cadastrou o técnico ou os técnicos, agora a próxima etapa é entrar novamente no sistema Siscax e começar a fazer o preenchimento dos dados do conselho. Como eu falei anteriormente, são 3 etapas nesse momento. A primeira são o cadastro dos dados do conselho, depois, dados dos conselheiros e, por último, presidente e vice-presidente. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Bom, nós estamos aqui. Ó. Essa primeira etapa aí, etapa 1, é exatamente os dados cadastrais do conselho. A primeira etapa que vocês têm que fazer é o ato de criação do conselho. Tá? Indique aí qual que é a finalidade do ato. Nesse momento, só vai ter o ato de criação ou o ato de alteração do conselho. Vai informar os demais campos, número, data de publicação, posse, tudo que está aí, fazer o upload, o link, né, fazer o upload desse documento. Lembrando, gente, que todos os documentos anexados no sistema Siscax tem que ser no formato PDF. Aí, uma orientação para vocês. Procure anexar documentos PDF pequenos, tá? Principalmente se você tiver uma internet lenta. Por quê? No momento que o sistema estiver fazendo o upload desse documento na máquina de vocês para o FNDE, se a rede for muito instável ou lenta, pode ser que, nesse momento, a conexão caia, aí aparece aquela tela em branco do sistema e você tem que começar o processo tudo de novo. Tá? Então, tome cuidado de sempre anexar arquivos PDF e no tamanho menor possível. Tá? Bom, uma vez que vocês cadastraram esse ato de criação ou alteração do conselho, é claro que você tem que cadastrar também se é um ato vigente, a data de publicação, o link dessa publicação do ato de criação ou alteração do conselho, e por aí vai. Aí, e cada ação você inclui aí, nesse botãozinho, incluir ato. Tá? O sistema Siscax, depois que você incluiu, nessa janela, tem 2 ícones aí, um que está em amarelo, com a setinha amarelo, e a outra uma setinha em vermelho. A setinha amarelo, caso você queira editar esse ato que vocês inseriram, clique no amarelo, ele vai levar para uma tela que vocês vão poder alterar o número, a data, todas as informações. Se vocês quiserem excluir esse ato e incluir novamente, aperta nesse ícone, que é uma lixeirazinha, que está com o cursor em laranja, e o sistema vai excluir, aí você pode incluir novamente um novo ato. Tá? Bom, você vai incluindo os atos que forem necessários, o sistema vai fazer para você uma lista de todos os atos que foram inseridos. Vocês podem ver que nessa tela aí tem sempre uma setinha para cima e outra para baixo, onde vocês conseguem percorrer todos os atos que foram inseridos no sistema. E todos esses atos é possível de editar ou excluir. Tá? Em seguida, você informa o CEP do conselho. Tá? O sistema critica, ou seja, ele não permite que o CEP do conselho seja um CEP que não esteja no município ao qual está sendo feito o cadastro do conselho. Pede aí outros dados como endereço, telefone fixo, telefone móvel, se tiver, e-mail. Né? Essa questão do e-mail, eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte. Os e-mails que são cadastrados em todo o sistema Siscax até o dia 30 de junho podem ser qualquer tipo de e-mail. E-mail tipo @gmail.com, @hotmail, Yahoo, UOL, do jeito que você quiser, até o dia 30 de junho. A partir do dia 30 de junho, todos os conselhos que não tiverem migrado os e-mails, tanto do representante, dos técnicos, do conselho, dos membros, para um e-mail institucional com a extensão GovBR,
ficarão na condição de irregular. Então, qual que é a orientação geral aqui? Vocês têm agora, gente, até o dia 30 de março, para fazer todo o cadastro do Conselho. Uma vez que vocês conseguirem fazer o cadastro do Conselho, a partir daí vocês começam a trabalhar para aqueles municípios que não têm um e-mail institucional com a extensão gov.br, providencie esse e-mail institucional e entre novamente no sistema Siscax para fazer a edição desses campos. Por quê? Conforme eu falei, depois do dia 30 de junho, o FNDE vai fazer uma diligência em todos os cadastros de conselho e aqueles cadastros que tiverem e-mails que não sejam institucionais com a extensão gov.br ficarão irregular, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui. Vocês informaram aqui o CEP, né, do Conselho. Os outros campos informam aí a frequência de reuniões do Conselho, se ela é mensal, quinzenal, anual, por aí vai. E vou informando outros dados que o sistema pede de Conselho. Aqui na tela tem essa informação que eu falei para vocês, que consta da portaria número 50, essa prorrogação até o dia 30 de junho da obrigatoriedade de e-mails com extensão gov.br, sob pena do Conselho tornar-se irregular. Então, fiquem atentos a isso, tá bom, gente? Bom, avançando aqui um pouquinho mais, o sistema Siscax ele vai apresentar para vocês informações a respeito do cadastro que tem aqui na base corporativa do FNDE, referente ao órgão da educação. Se esses dados aqui não estiverem corretos, vocês vão indicar aqui no sistema Siscax, mas tem que providenciar, junto à DIGAP aqui do FNDE, a atualização dessas informações, tá? Então, os municípios que se encaixarem nessa situação aqui têm que fazer contato com a DIGAP do FNDE para poder atualizar essas informações aqui no FNDE, tá bom? Uma vez que vocês têm essa informação ali da DIGAP regularizada, o próximo campo que vocês têm que registrar aqui no sistema CACS-Fundeb é a identificação do órgão responsável pela educação aí no município, que pode ser a Secretaria Municipal de Educação ou algum outro órgão equivalente. Nesse momento, gente, vocês têm que informar também o CNPJ desse órgão. E o CNPJ do órgão da educação, ele não pode ser um CNPJ filial do município. Ele tem que ser um CNPJ próprio, né, com radical /0001, tá? Porque senão o sistema não vai aceitar, e se aceitar nesse momento, posteriormente isso vai cair em diligência e o Conselho vai voltar à situação de irregular. Tá? Bom, ele pede também aí a localização desse órgão responsável pela educação, no caso, se for a Secretaria Municipal de Educação, vocês informam aí qual é o CEP, o endereço e tudo mais. A próxima etapa do sistema, ele vai perguntar quem é o dirigente responsável, né? Observem, depois vocês vão ter acesso a essa apresentação das exigências com relação a esse CNPJ. Tá? E, por fim, gente, nessa aba de cadastro do Conselho, são 3 informações que o sistema pede. Tá? Aliás, 4. Né? O primeiro que é o CNPJ do Fundeb, né? Caso exista um CNPJ específico do Fundeb. O ideal é que todos os recursos da educação estejam tudo no CNPJ do órgão responsável pela educação. Mas, como nós sabemos que tem alguns municípios que criam um CNPJ exclusivo para o Fundeb, nesse campo aí, CNPJ do Fundeb, vocês coloquem esse CNPJ. Tá? E as 3 últimas informações são essas informações financeiras. Vamos lá, são 3 informações. A primeira, qual é o domicílio bancário onde vocês fazem a movimentação dos recursos do Fundeb? Ou seja, em qual banco, agência e conta o município recebe os recursos do Fundeb e, a partir dessa conta, ele faz toda a movimentação, pagamento de fornecedores e de todas as outras despesas necessárias, inclusive da remuneração do profissional da educação. Lembrando que, nesse campo aí, só é permitido Banco do Brasil e Caixa Econômica, tá? E é obrigatório, tá? Bom, o próximo campo é o domicílio bancário para pagamento da folha de pagamento dos profissionais da educação do Fundeb.
vocês formam banco, agência e conta, e nesse banco aí pode ser qualquer banco, Banco Itaú, Santander, Unibanco, e por aí vai, Bradesco, inclusive Banco do Brasil e Caixa Econômica. Tá? Vocês formam banco, agência e conta, e o último campo é o campo de precatórios do Fundef. Tá? Se o seu município recebeu os precatórios do Fundef, vocês têm que informar aí, nesses 3 campos, banco, agência e conta, aonde que o município recebeu esses recursos. Dúvidas que têm aparecido aqui para a gente. Nesse campo aí eu coloco o banco e a agência que eu estou fazendo pagamento dos meus precatórios? Não. Esse banco e agência e conta é onde o município recebeu os precatórios do Fundef. Ok, gente? Bom, uma vez que vocês concluírem todo o preenchimento dessa etapa de dados do conselho, é só clicar nesse botãozinho aí de atualizar o cadastro, aí o sistema habilita a próxima etapa, que é a etapa de cadastro dos conselheiros. Ok? Bom, vamos lá. Na etapa de cadastro dos conselheiros, eu queria chamar a atenção aqui para vocês de uma coisa que é muito recorrente e que, antes da gente começar essa live, eu observei que no próprio chat tem perguntas relacionadas a isso. Vamos lá, gente. Primeira coisa, e vocês não pulem essa etapa, que é fundamental. Primeira coisa que vocês têm que fazer é cadastrar os atos de indicação e nomeação dos membros do conselho. Vamos lá. Ato de nomeação. O ato de nomeação, ele pode ser um ato de nomeação para todos os membros do conselho. Ou, de repente, se você publicou um ato para nomear cada um dos membros, nesse momento você vai selecionar esse campo aí, finalidade, nomeação. Aí vai formando aí os próximos campos, né? Qual foi o tipo de ato? Foi um ofício, um decreto, uma portaria. Cada tipo de finalidade tem um ato correspondente. O número, data, entrada em vigor, o link de publicação e por aí vai. Então, vocês fazem primeiro o cadastramento dos atos de nomeação. Em seguida, vocês façam o cadastramento dos atos de indicação. Ou seja, cada segmento do conselho tem que ser precedido da publicação de um ato de indicação. Né? Por exemplo, os professores, o sindicato dos professores indicou a professora Maria e o professor Antônio para ser membro desse segmento. Tá? Esse ato vocês têm que cadastrar aqui. Então, não pulem essa etapa. Primeira coisa, cadastrar os atos de nomeação, depois os atos de nomeação, de indicação. Lembrando que, aí no caso do ato de indicação, vocês têm que informar para qual segmento esse ato corresponde. Né? Ato de indicação dos membros do segmento dos pais de alunos, ato de indicação dos membros do segmento dos professores, e assim por diante. Bom, e aí, essa próxima tela aí é onde o sistema vai mostrar para você todos aqueles atos que já foram cadastrados, com a opção, né, esses ícones aí que estão em amarelo e laranja, para você editar, caso você tenha errado aquele ato, ou você excluir. Tá? E isso acontece em todas as abas do sistema. Tá? Bom, aí essa tela é repetitiva, estou só mostrando aqui para vocês passo a passo, tá? Cada ato que você cadastra, ele vai entrando aí nessa lista, você vai poder percorrer para saber se esqueceu de cadastrar algum ato, ou de repente cadastrou um ato com um número, uma data errada. Né? Lembrando, gente, que os arquivos PDF anexados aqui, procure colocar arquivos pequenos, né, aquela questão da qualidade da internet, que pode comprometer o cadastro do Syscax, tá bom? Bom, aí, gente, a etapa que é mais trabalhosa é exatamente essa agora. É onde vocês vão entrar em cada segmento do conselho
e para cada segmento vocês vão cadastrar titular, suplente, né? Tem segmento que tem um titular e um suplente, tem segmento que tem 2 titulares, 2 suplentes, três titulares, 3 suplentes, e assim por diante. Todos os campos são obrigatórios, tá? Vamos lá, dúvidas que são recorrentes aqui, mesmo porque vocês teriam que ter um conhecimento da Lei 14.113, Lei do Fundeb, que lá explica exatamente quais são os segmentos que são de preenchimento obrigatório do Conselho, tá? Então, vamos lá. No caso dos municípios, dos conselhos municipais do Fundeb, quais são os segmentos obrigatórios? O primeiro, que são do segmento do Poder Executivo Municipal. Segundo, dos professores da Educação Básica Pública. Terceiro, segmento dos diretores das escolas básicas públicas. Quarto, é o segmento dos servidores técnico-administrativo das escolas básicas públicas. E o quinto, que é o segmento dos pais de alunos da educação básica pública. Se o município tiver alunos emancipados, aí ele tem que preencher o segmento dos alunos, tá bom? Ele não é obrigatório, mas se o município tiver alunos emancipados, tem que fazer o preenchimento, tá? Lembrando, gente, que cabe ao presidente do conselho identificar essa situação e, na hora de aprovar o cadastro do conselho, ele tem que verificar se, no caso desse segmento, foi preenchido ou não corretamente, tá bom? Bom, vamos lá. Então, aqui está a lista de todos os segmentos possíveis do Conselho Municipal. O sistema vai exigir o preenchimento daqueles conselhos obrigatórios. E em cada abazinha dessa aí, cada vez que você entrar num segmento desse, o sistema vai apresentar uma tela parecida com essa aí. Ou seja, titular 1, suplente 1, titular 2, suplente 2. E lá vai pedir esses dados. CPF, você digitou o CPF daquele membro, o sistema traz automaticamente o nome, a data de nascimento e o sexo. E os demais campos, gente, é autoexplicativo e vocês preencham aí, tá? Ele pede também o CEP aí, a localização, pede os dados de contato, telefone móvel se tiver, o e-mail pessoal daquele membro e o e-mail institucional. Olha só, gente, o que eu falei anteriormente. Nesse momento, o Siscax vai aceitar e-mails @hotmail, @gmail, né, Yahoo e por aí vai. A partir do dia 30 de junho, aqueles conselhos que não tiverem providenciado o e-mail institucional com extensão gov.br, o conselho vai passar a condição de irregular, tá bom? Bom, então vamos lá. Cadastrou aqui os dados de contato do membro. A próxima e última etapa do cadastro de cada membro do conselho são esses dados vinculados a esse conselheiro, que é exatamente, gente, aquilo que eu falei anteriormente. A primeira coisa que vocês têm que fazer é o ato de indicação desse membro e o ato de nomeação dele. Tem muita demanda aqui que chega para a gente. Eu não estou conseguindo cadastrar o membro de um segmento, porque quando eu clico aí nesse campo aí, ato de indicação ou ato de nomeação, não aparece nada. Gente, se anteriormente, na primeira etapa dessa aba de conselheiros, vocês não cadastraram os atos de nomeação e indicação, o sistema não vai conseguir mostrar eles aqui para vocês, tá? Então, eu vou falar novamente. Primeira coisa é cadastrar os atos de nomeação e indicação, todos os atos de nomeação e indicação, para depois começar a cadastrar cada membro. Porque cada membro, o sistema Siscac pede qual foi o ato de indicação e o ato de nomeação desse membro, ok? Bom, gente, aí é só clicar em salvar cadastro e fazer isso para todos os membros de todos os segmentos do conselho, ok? Bom, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês que tem surgido alguns questionamentos em relação a esse e-mail institucional com a extensão gov.br. Eu posso, criar um e-mail que vai servir para todos os membros do conselho? Eu posso criar um e-mail para cada segmento do conselho
ou seja, várias variações. Gente, qual que é a orientação do FNDE? Primeiro, o e-mail do presidente e vice-presidente tem que ser exclusivo de acesso desses representantes, do presidente e do vice. Os demais e-mails para os outros membros, vocês podem criar um e-mail para acesso de todos os membros, na sua opinião isso não é ideal, ou então, o que a gente julga que seria mais interessante, é criar um e-mail para cada segmento do Conselho. Tá? Por exemplo, segmento dos professores da Educação Básica Pública. Cria um e-mail direcionado só para esses membros e cadastra aqui no sistema Siscax. Lembrando que tem um e-mail geral do Conselho que deve ser cadastrado na primeira aba do sistema aqui, que é dados do Conselho. Tá? Mas, enfim, analise isso aí com atenção, cuidado, e veja qual é a melhor forma que vocês têm para administrar isso. Ok? Bom, gente, uma vez que vocês cadastraram todos os membros de todos os segmentos, a próxima etapa é a etapa onde vocês vão cadastrar quem é o presidente e o vice-presidente. Tá? Cadastrar não, na verdade vocês vão indicar, porque um membro ele já foi cadastrado, a próxima etapa é onde você vai registrar no sistema qual o presidente, qual o membro que foi indicado para ser presidente, qual o membro que foi indicado para ser o vice-presidente. Então, está aí uma tela, exemplo, da indicação do presidente. Você vai dizer lá qual que é o ato que indicou ele como presidente, o número, né, o ano, vai fazer um upload desse arquivo PDF, né, vai botar aí os campos de data de assinatura, de publicação, de entrada em vigor, e também vocês vão ter que indicar qual foi o ato, informar aqui no sistema qual foi o ato que indicou esse membro como presidente. Claro que esse ato está relacionado a algum segmento. Tá? E, por último, clicar aí em salvar cadastro. Ok? Bom, olha só, gente. A mesma coisa vocês vão fazer para o vice-presidente. Tem uma particularidade aqui no cadastro do presidente e do vice-presidente, que é a seguinte. O presidente ele vai também ter que entrar no Siscax para poder validar os dados do Conselho. Então, o sistema Siscax precisa validar o e-mail do presidente e o e-mail do vice-presidente. Então, quando vocês clicarem aí em salvar cadastro, o sistema vai enviar um e-mail para o presidente e para o vice-presidente. Esse slide aí, ele não foi atualizado, mas a versão atual do Siscax, que está em produção, aqui do lado esquerdo dessa tela, tem um botãozinho, assim, enviar e-mail. Sempre, quando vocês fizerem o cadastro do presidente, você salva esse cadastro, mas clica no botãozinho enviar e-mail. Por quê? Para você, representante ou técnico, que está fazendo o preenchimento aqui do cadastro do Conselho, você só vai conseguir finalizar esse cadastro se o presidente e o vice tiver acessado o e-mail dele e validado o link que foi mandado para ele. Ok? Então, vamos lá. Cadastrou o presidente e vice-presidente. A próxima etapa é a etapa de finalização do cadastro. Gente, nessa etapa, o sistema Siscax ele vai percorrer todos os campos do sistema Siscax, vai verificar se tem alguma inconformidade. Se tiver, o sistema vai apresentar uma lista para vocês aí, igual vocês estão vendo na tela. Cada campo ou cada grupo de campos, se ele tiver verdezinho, essa bolinha verde aí, com um chequezinho em branco, é porque está ok. Se ele tiver vermelho, com esse X branco aí, está apontando uma seta vermelha aí, quer dizer que nesse campo aí, nesse grupo de campos, tem algum problema. Então, é só vocês retornarem para as abas anteriores e fazer as correções, tá? Então, aqui, ó, por último, talvez respondendo aí a indicação de presidente e vice-presidente, se o presidente ou o vice-presidente, se eles não tiverem validado o e-mail que foi enviado para ele, vai ficar vermelho aí e vocês não vão conseguir concluir esse cadastro, tá bom? Então, é importante que, quando vocês estiverem fazendo esse cadastro, deixem o presidente e o vice-presidente de alerta para que eles, o quanto antes, façam
acesse o e-mail deles e clique no link que foi enviado, tá bom? Bom, no final, gente, tem esse campo aí, texto jurídico. Vocês clicam nessa setinha aí, o sistema vai abrir uma caixa de texto com um texto jurídico, falando a respeito da responsabilidade das informações que estão sendo prestadas nesse sistema. Então, assim, é obrigatório que vocês leiam esse texto e cliquem nessa opção aí de li e concordo. Só depois que vocês clicarem em li e concordo é que vocês vão conseguir confirmar o cadastro do conselho. Aí fica uma ressalva. Se o cadastro do conselho tivesse sido realizado pelo técnico, o técnico vai conseguir fazer tudo isso que eu falei para vocês e vai confirmar. Mas ele não vai conseguir enviar esse cadastro para o presidente poder validar o cadastro do conselho. Nesse momento que se for o técnico, ele confirma os dados, aí o secretário de educação ou o representante do ente federado, né, ele tem que entrar no Siscax, aí sim o representante vai clicar em enviar para validação pelo presidente, ok? Então, uma vez feito isso, aqui, gente, está aquele termo jurídico, texto jurídico que eu falei para vocês, tá? Falando aí da Lei 14.113, das obrigações, tá? É importante que vocês leiam esse texto aí. Bom, uma vez que o cadastro foi todo concluído, o representante entrou lá no Siscax, clicou e enviou para o presidente validar os dados, o presidente acessa o sistema Siscax, lembrando, ele tem que primeiramente fazer o seu cadastro na plataforma GovBR. Fez o cadastro na plataforma GovBR, acessa o Siscax, clica lá em validar dados do conselho, e lá, o que o presidente do CACS vai fazer? Ele vai percorrer campo a campo, ou cada grupo de campos do sistema Siscax, e vai ter essa opção que vocês estão vendo aí na tela, aprovo ou reprovo. Quando ele aprovar, segue para o próximo. Se ele reprovar aquele campo, o sistema abre uma caixinha de texto, onde o presidente vai colocar por que ele está reprovando aquele campo. Tá? E assim ele vai fazer todo o sistema. No final, se tiver algum campo reprovado, automaticamente é gerada uma diligência. Essa diligência, ela retorna para o representante do ente federado, para que ele faça as correções desses campos e envie novamente de volta para o presidente, até que não tenha nenhuma irregularidade. O presidente aprova todos os campos, aí o que acontece? Cadastro do conselho regular. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Pedir para vocês, né, acessarem a página do YouTube, os canais da rede do FNDE e acessar a live que teve lá para a Undime Nacional, que nós falamos sobre todos os campos, com muito mais detalhes do sistema Siscax, tá bom? E agora a gente vai partir para o chat, tá? A equipe aqui vai estar atenta. Eu peço novamente a vocês que as dúvidas, primeiramente vocês coloquem de qual estado e município, para que a gente consiga direcionar para a equipe que está aqui dando apoio a esse evento e, se for possível, a gente consegue resolver o problema de vocês agora, nesse mesmo momento, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigada, Ulisses. Nós vamos partir, então, para as perguntas aqui. Temos 122 pessoas participando aqui com a gente. Não estou conseguindo, peraí. Vamos lá. Não está subindo aqui o mouse, espera. Pronto, Bartira Raquel da Silva Alves Melo. O e-mail GovBR tem que ser criado com o CPF do presidente do conselho? Então, o e-mail GovBR, como eu falei anteriormente, uma orientação que a gente dá é para... O município ele vai criar um e-mail, vou dar um exemplo aqui. Fortaleza, né, Estado do Ceará, criou um e-mail institucional, extensão GovBR. Então, o presidente do conselho ele vai ter lá um e-mail
Exemplo, tá, gente? Não é assim, vocês fazem da forma como você achar melhor, mas o presidente tem que ter um e-mail exclusivo dele. Presidente CACS, ou você põe o nome do presidente, aí a opção é de vocês, @fortaleza.ce, de Ceará.gov.br, tá? É o município que tem que criar esse e-mail com a extensão gov.br. Ele cria esse domínio, né, do município e, a partir daí, com esse domínio, ele cria os e-mails de cada membro do conselho, tá bom? Aqui, Jojó Rocha, não estamos conseguindo finalizar o cadastro de integrantes do CACS Fundeb, porque o campo ato de indicação não oferece opções de seleção. Alguém pode me auxiliar nessa situação, por favor? Então, é exatamente o que eu falei no começo aqui da apresentação, quando eu estava lá na aba de conselheiros. Primeiro, cadastre os atos de nomeação e de indicação, todos os atos, para depois você ir nos membros. Senão, quando você chegar lá no membro, o sistema não vai conseguir encontrar aqueles atos. Então, volta para o passo anterior, lá no começo, cadastrar ato, finalidade, ato de nomeação, informa os demais campos lá, faz o upload desse arquivo, ato de indicação, mesma coisa. E depois você vai para os membros. Aí o sistema vai funcionar, tá bom? Éder Ramos, devido às inconsistências apresentadas pelo Siscax, o prazo para o cadastro dos conselhos será prorrogado? Essa até eu vou responder. Por favor. Não será prorrogado, gente. Vocês têm até o dia 31 de março, por isso que a gente está fazendo essas capacitações, ouvindo vocês, porque a gente tem que agilizar esse cadastro, né, Ulisses? Isso. Então, o prazo não será prorrogado. Deixa eu só acrescentar, Éder. Essas inconsistências, elas já foram todas identificadas, já foram todas sanadas. Agora, o que a gente está percebendo é mais a orientação, né? É que vocês fiquem atentos a essas sugestões, essas dicas que a gente está dando aqui, ao manual que está disponível lá no acesso ao sistema Siscax. Esse, por exemplo, eu não estou conseguindo cadastrar um membro porque o sistema não mostra o ato de indicação e nomeação. Mas isso não é um erro do sistema. O usuário, a pessoa que está fazendo o cadastro do conselho, não cadastrou previamente esses atos, tá? Então, assim, novamente, esse prazo não vai ser prorrogado, tá, gente? Vocês têm até o dia 31 de março para concluir o cadastro do conselho do Fundeb. Se vocês não concluírem o cadastro do conselho, a situação vai ficar irregular, aí vocês vão ter problemas lá com o CIOP e por aí vai, tá bom? Patrick Amorim, Planalto, Bahia. Nosso município não tem colegiado de pais de alunos para poder ter indicação para conselheiros pais de alunos. Como iremos obter essa indicação? Então, amigo, olha só. Esse evento a gente está limitado ao uso do sistema Siscax, tá? Eu vou pedir para que você anote aí um e-mail para você mandar esse questionamento. O e-mail é fundeb@fnde.gov.br. Pronto. Joefferson Dias, como resolver essa situação? Os cargos de presidente e vice-presidente não podem ser ocupados pelo mesmo membro do conselho, sendo que nem o presidente nem o vice foram indicados ainda no sistema. Bom, para você concluir o cadastro do conselho, tem que ter indicação de quem é o presidente e vice-presidente. Vocês têm que providenciar aí no âmbito do conselho essa indicação, tá? E ainda tem tempo para isso, tá? Sem a indicação do presidente e vice-presidente, lembrando que o presidente e o vice-presidente não podem ser a mesma pessoa, o mesmo membro, tá? Não vai ser possível finalizar o cadastro do conselho, do CACS, tá bom? Aqui, peraí. Porque está entrando perguntas, e aí eu não consigo. Vamos lá. O sistema não aceita a indicação do presidente e mostra a seguinte nota. Peraí. E mostra a seguinte nota. Os cargos de presidente e vice não podem ser ocupados pelo mesmo membro do conselho, sendo que não foi cadastrado nem o vice.
Estou tentando faz dias e não consigo, e não tenho resposta pelo Fale Conosco. Olha só, apontou qual é o município aí? Não. Passa para a gente aqui no chat o nome desse município, porque, assim, até o momento não tive nenhum relato, nenhum problema nesse sentido, entendeu? Como eu falei aqui anteriormente, o presidente e o vice não pode ser o mesmo membro. Se o sistema está falando que você cadastrou na aba de vice o mesmo membro que você quer cadastrar na aba de presidente, captura até essa tela do sistema aí, com a evidência, né? E lembrando que o sistema, nos últimos dias, sofreu várias atualizações. Se esse erro persistir, aí coloca lá no Fale Conosco para a gente poder verificar o que está acontecendo. Mas manda aí no chat qual é o estado e município, tá bom? Eu vou adiantar aqui, porque a gente está com um probleminha técnico aqui no meu computador. Eu vou ter que trocar o computador. Então, enquanto isso, eu vou adiantar aqui umas perguntas que recebemos de alguns municípios e eu já estou com a resposta do pessoal aqui do institucional. Então, vamos lá. Correntina, Bahia, pergunta: o perfil de representante do ente federado foi validado? Foi aprovado, Éder. Então, Correntina, Bahia, já foi aprovado. Aí temos aqui de Jataúba, Pernambuco, Janiele, ela diz sem resposta da validação da secretária de Educação. Já foi aprovado também pelo atendimento institucional. A atual situação, Janiele, é pendente de finalização do cadastro. Um minutinho. Para esses casos aí, gente, que o cadastro do representante já foi aprovado pelo FNDE, agora o representante tem que entrar no sistema Siscax e fazer o preenchimento dos dados do conselho, tá? Certo. Aí agora tem mais uma. Cássia Luiza, da Seduc DF. Ela fala: até o momento não conseguimos nem mesmo cadastrar o representante do ente federado por vários problemas distintos. A última crítica foi: não existe conselho cadastrado para o ente federado selecionado. Contudo, o CACS-DF está devidamente cadastrado e regular. Já enviamos essa crítica pelo CIOP. Aqui, o institucional diz que não abriram nenhuma demanda para analisar o perfil da secretária. A Cássia, né? Distrito Federal, Cássia Luiza. Cássia, olha só, eu lembro que nós tratamos aqui desse problema do DF e, até onde eu sei, foi resolvido. Mas faz o seguinte, eu vou anotar aqui, você disse que já tem uma demanda aberta lá no Fale Conosco do CIOP, e acabando esse evento, a gente vai verificar e, se for o caso, entrar em contato com vocês, tá? Mas, a princípio, eu peço que você tente novamente aí e, se for o caso, lá no Fale Conosco do CIOP, atualiza o seu telefone lá que a gente vai entrar em contato contigo, tá bom? Obrigado. Aí aqui, José Manuel dos Santos, no município de Limoeiro de Anadia, tem mais de 15 dias que foi confirmado o e-mail, mas ainda aparece que aguarde 48 horas. A resposta que temos aqui, Zé Manuel, é que está em tratativa pela nossa tecnologia de informação, tá? Nossa área de informática aqui do FNDE. Major Isidoro Alagoas, assim que clica, aparece: não foi possível validar seu e-mail, link expirado. Já foi validado pelo institucional e a atual situação é pendente de validação pelo presidente. A Rosilda de Souza Leal que falou. Rosilda, olha só, a área de TI do FNDE, ela fez algumas correções em alguns e-mails, né? Não nos e-mails, mas na funcionalidade do Siscax em relação a isso. Se o presidente não recebeu esse e-mail, o que você vai fazer? O representante ou técnico do seu município acessa novamente o Siscax e lá na aba de presidente e vice-presidente vai ter um botãozinho lá, enviar e-mail. E quando você clicar lá em enviar e-mail, o sistema vai mostrar o e-mail que você cadastrou lá, para aquele membro. Se tiver errado, você corrige na hora e manda enviar o e-mail. Aí deve dar certo, tá bom? Aqui, Ataíba, Pernambuco, ofício e portaria de nomeação à mesma data, porém a data da publicação foi um dia após. Qual data coloca no início do cadastro do dirigente municipal? Aqui, Silene, a resposta que eu tenho é que foi reprovado o cadastro.
As orientações foram encaminhadas por e-mail. Se atentem para corrigir e abrir uma nova solicitação. Aqui, Prefeitura Municipal de Sirinhaém, Pernambuco. Realizamos o cadastro da secretária de Educação, mas ainda não recebemos a senha de acesso para que possamos cadastrar os membros do Conselho. É a Ângela que fala. Já foi aprovado, Ângela, pelo atendimento institucional. Essa é a resposta que temos aqui. Bom, agora vamos para outra pergunta aqui. Boa tarde, município Souto Soares, Bahia. Em relação ao e-mail institucional, no caso para cadastrar o DME e técnicos, também teremos o prazo até 30 de junho, podendo neste momento utilizar um pessoal? E outra dúvida, a partir de 30 de junho, os conselheiros também deverão ter e-mail institucional, mesmo pessoas da sociedade civil, pais de alunos, alunos e etc. É a Sheila Rosa, que faz a pergunta, de Souto Soares, Bahia. Sheila, sim. Todos os membros do Conselho do Fundeb têm que ter um e-mail institucional. A orientação que nós demos aqui é que o presidente e o vice-presidente têm que ter e-mails exclusivos dele, de acesso deles, e os membros, vocês podem, por exemplo, criar um critério de criar um e-mail institucional, com extensão gov.br, para cada segmento. Claro que aqueles membros daquele segmento, só eles que têm que ter acesso a esse e-mail, tá? Todos os membros do Conselho têm que ter um e-mail institucional. Mais uma pergunta, Valdilene Alves Sobral. O que fazer quando o segmento insiste na recondução, não indicando um novo representante, sendo que o segmento é obrigatório na composição do conselho? Então, é proibido a recondução, tá? Isso é fato, é legalmente estabelecido. O que fazer? Manda um e-mail para fundeb@fnde.gov.br para você ter mais uma informação mais precisa com relação a isso, tá? A Marília pergunta, o vice-presidente pode ser um suplente de um dos segmentos indicados? Não. Gente, o presidente e o vice-presidente têm que ser necessariamente titular. Suplente, não. Jusilene Santos, já abrimos demandas no Fale Conosco, mas não conseguimos retorno, mesmo enviando print da tela da presidente. O conselho já foi validado pela secretária, porém o presidente não consegue acessar a página de validação. O que fazer? Não falou município? Não, só o nome, Jusilene Santos. Jusilene, coloca aí o nome do município, mas assim, veja se você vai lá naquela aba do presidente e vice-presidente e clica lá em enviar e-mail para o presidente, para ele poder receber um novo e-mail, clicar no link para ele poder ver se dá acesso para ele, tá? Mas, de qualquer forma, coloca aí no chat o município para a gente poder verificar. Jackson Gomes, realizamos o cadastro da secretária de Educação como representante, o ente federado, faz 15 dias e não obtivemos resposta. Mas aqui não fala o município, né? Então, manda o município que a gente dá uma olhada aqui. Qual o e-mail para comunicação sobre o Siscacs? Sobre o Siscacs, não tem e-mail de comunicação, né? A assistência técnica para o Siscacs é feita por meio do Fale Conosco do CIOP, tá? Lembrando, gente, que o e-mail fundeb@fnde.gov.br é restrito a questões como essas que surgiu aqui, que é extra-sistema, coisas mais específicas sobre o Fundeb, sobre composição de conselho e tudo mais. Aqui nós estamos tratando do sistema Siscacs, tá bom? E a assistência técnica é realizada por meio do Fale Conosco do CIOP. A Márcia Fontes Melo diz, para o Conselho Estadual do Fundeb do Estado de Sergipe, não aparece a opção do segmento dos pais de alunos da Educação Básica Pública Estadual para fazermos o cadastramento. Bom, nós vamos anotar esse caso aqui, mas, a princípio, está estranho, tá?
a gente vai verificar aqui, eu peço assim, não sei se você tem alguma demanda aberta no Fale Conosco do CIOP, se tiver, por favor, abra essa demanda, está anotado aqui na equipe, a gente vai verificar essa situação, tá? Mas, antes disso, dá uma olhadinha aí, vê se no Syscax, acessa por um outro navegador, né, o Chrome, o Mozilla, uma versão mais atualizada, tá bom? Obrigado. A Jusilene, que fez a pergunta anterior, que você solicitou que ela falasse o município, ela falou cidade de Mutuípe, Bahia. Tá? A gente vai anotar aqui e verificar com o caso específico, tá, Jusilene? A Keila Almeida, nosso CACS já está regular, mas ao acessar o CIOP, MAVES, não é possível aprovar a prestação de contas do secretário de Educação. Está correto? Município Capistrano. Não, não está correto. O secretário de Educação, se o conselho já está regular, é porque você já passou dessa etapa de validação do representante. Tá? Captura a tela lá do MAVES e manda no Fale Conosco do CIOP para a gente dar uma olhada, tá? Mas não é normal. Uma vez que foi cadastrado lá o representante, automaticamente ele já tem acesso para poder validar os dados lá no MAVES, tá bom? A Miriam Cristina, o município não tem todos os segmentos formados. Podemos enviar faltando o segmento? Se for um segmento obrigatório, não. Todos os segmentos obrigatórios, né, são aqueles que eu falei aqui. Vamos lá. Membros do segmento do Poder Executivo, dos professores, dos diretores, dos pais de alunos, dos técnicos administrativos e dos estudantes emancipados, se tiver, são obrigatórios. Os demais, não. Então, os obrigatórios têm que ter. A Elisiane Lopes de Sena. Boa tarde. O sistema não estava identificando o vice-presidente, só repete o nome do presidente, mesmo estando os dois conselheiros diferentes cadastrados. Então, a gente precisa de verificar esse caso. A princípio, não identificamos esse problema no sistema, tá? Captura essa tela aí que você estava falando aí para a gente, manda lá no Fale Conosco, que a gente vai dar uma olhada, tá? O e-mail que recebemos, a Liana, o e-mail que recebemos consta CACS regular, mas não para validação. CACS regular, mas não para validação. CACS regular. Manda mais detalhe aí para a gente no chat, por favor, para poder entender melhor o seu problema. Beleza. Fábio. Município Marcionílio Souza, Bahia. Enviamos um questionamento no Fale Conosco e ainda não houve retorno. As meninas vão dar uma olhada, viu, Fábio? Ele pede aqui, por favor, para ler o questionamento. A gente leu e vamos avaliar aqui direitinho, tá? Vamos para a próxima pergunta. Será necessário inserir ata de escolha de presidente e vice? Bartira Raquel pergunta. Sim, são os atos de indicação, tá? É essencial que vocês insiram esses atos. Lembra que eu falei lá que a primeira coisa que você tem que fazer é o cadastramento desses atos, né? Ato de nomeação, ato de indicação, tá? Isso é essencial para poder fazer o cadastro do conselho. A Maria Ivanilda, de Ibateguara, Alagoas. Cadastramos o dirigente municipal. O dirigente municipal já tem senha, porém não conseguimos senha para o presidente para que possamos cadastrar. Tá, vamos lá. Se o representante já tem senha, ele tem que primeiro fazer todo o cadastro do conselho. Depois que cadastrou todos os membros de todos os segmentos, lá na aba de indicação de presidente e vice-presidente, ele vai indicar quem é o presidente, quem é o vice, e tem um botãozinho lá de enviar e-mail. Esse botãozinho, ele clica, o presidente e o vice acessam o e-mail deles e valida. A partir daí, ele já tem acesso ao Syscax. Lembrando que o acesso é via a plataforma GovBR. O presidente e o vice, eles têm que fazer o cadastro deles na plataforma GovBR, aí, em seguida, eles conseguem acessar o Syscax. Bonito, Pernambuco, Nadi Barbosa. Cadastramos os 2 técnicos da Secretaria de Educação. Informamos e-mail e ainda não recebemos e-mail para validação. Como proceder? Bom,
Então, o representante vai ter que retornar lá o cadastro dos técnicos, né? Verificar se o e-mail que ele colocou lá está errado, e, se tiver errado, corrige, salva a informação, o sistema vai mandar um novo e-mail para os técnicos, para poder validar esse e-mail, aí eles passam a ter acesso ao cadastro do Siscax, tá bom? Só um minuto, deixa eu ir para a pergunta. Maria Lenilda, representante do Poder Executivo, pode ser presidente do CACS Fundeb? Não, não. O único segmento que não pode ser presidente do Conselho do Fundeb é o do Poder Executivo, tá bom? Todos os demais membros dos outros segmentos podem ser presidente e vice. João Batista dos Santos, boa tarde. Quem estava presidente do CME, Conselho Municipal de Educação, no biênio 2021-2022, pode ser presidente do CACS Fundeb, quadriênio 2023-2026? Olha só, por favor, manda essa pergunta para fundeb@fnde.gov.br, por favor, tá? Silene Cordeiro, no envio dos documentos, ofício tem que estar com a mesma data da portaria, mas a portaria foi feita em uma data e só publicada. Não. Nossa, só um minuto. Deixa eu ler direito aqui. No envio dos documentos, o ofício tem que estar com a mesma data da portaria, mas a portaria foi feita em uma data e só foi publicada em outra. Qual data prevalece? Bom, tá um pouco vago, mas assim, não necessariamente tem que ser a mesma data, tá? Fica meio difícil de responder. Marília Cardoso, presidente do CACS 2021/2022, foi eleito para o quadriênio 2023-2026. Será aceito, já que foi um novo processo eleitoral? Se for uma recondução, não será aceito. Tá? A lei é muito clara em relação a isso. Tá? Aquele membro que foi do mandato anterior do Conselho não pode ser reconduzido agora, mesmo que tenha tido uma nova eleição. Tá? Ele só vai poder ser membro do Conselho a partir da próxima vigência. Suzana Pereira de Sena, boa tarde. Não estamos conseguindo concluir o cadastro dos conselheiros, pois o campo para inserir a portaria nomeação não abre. Campo para inserir... Específico, Qual a funcionalidade que ela fala? Deixa eu abrir aqui de novo. Agora a pergunta já saiu. Vamos para a próxima. Manda de novo, por favor, sua pergunta. Maria José Gomes, boa tarde. O sistema não está dando permissão para inserir ato de indicação. Bom, se esse campo você está se referindo lá no cadastro do membro, do titular ou suplente, você tem que voltar lá no início da tela de conselheiros e cadastrar primeiro o ato de nomeação, os atos de indicação, para depois ir lá no membro, aí o sistema vai aparecer lá no combo lá, indicação, aí ele vai listar lá o ato de indicação, né? Nomeação, ele vai listar o ato de nomeação, tá bom? Gente, esse é um dos principais problemas que está acontecendo. Os usuários, os técnicos, eles estão pulando etapa. Primeiro, tem que cadastrar os atos de indicação, nomeação, para depois ir para os membros, tá bom? Não pulem essa etapa. O Efigênio, de Viçosa, Alagoas, enviou solicitação de correção, não recebeu resposta. Foi aprovado, Efigênio, pela equipe do institucional. Acabei de receber aqui. A atual situação é pendente de finalização de cadastro. O Éder pergunta se o sistema já está funcionando sem nenhuma inconsistência. Sim, já está funcionando sem nenhuma inconsistência. Tá? Todos os problemas que foram relatados até o momento foram corrigidos. Tá? Inclusive, já temos 1.900 conselhos regularizados, não é isso? Exatamente. Desde que a gente começou a capacitação, eram 300 ou 600 cadastrados? 340, por aí. Pois então, está dando certo. É isso aí, gente. Janiele, boa tarde. Não estamos conseguindo concluir o cadastramento. Estamos sem resposta na validação do secretário de Educação. Representante. Não fala aqui o município. Informa para a gente qual é o município, para a gente verificar aqui a situação. Deixa eu ver se eu acho Janiele aqui. Não.
Vamos lá, Liana, recebemos um e-mail que o Siscax está regular. Não há necessidade, neste caso, de realizar a inserção dos novos conselheiros? Bom, o Siscax regular, gente, é porque o cadastro já foi todo feito, o presidente validou todos os campos, então agora não tem o que fazer mais, né? Agora, se teve alguma alteração na composição do conselho, ou vocês identificaram posteriormente alguma inconsistência nos dados, até o final desse mês o FNDE vai lançar no próprio sistema Siscax uma opção lá chamada editar conselho. Aí vocês vão poder acessar novamente os dados do conselho e fazer as devidas correções, tá? Mas, a princípio, se o cadastro do conselho está regular, dentro do Siscax não tem mais o que ser feito, tá bom? O Edilson diz que Inhapi não está conseguindo cadastrar os conselheiros. Já abriu demanda no Fale Conosco, porém as orientações não foram suficientes para resolver os problemas. Então, tenta detalhar um pouquinho mais qual é o problema de vocês, tá? Para a gente poder tentar ajudar. Não estamos conseguindo finalizar o cadastro dos membros. Maria Simone de Andrade. Por quê? Fala para a gente aqui, para tentar ajudar, porque assim, fica muito genérico, né? Você falar especificamente o motivo, algum erro do sistema, alguma tela, algum campo que não está aparecendo, tá? Manda mais detalhes. A Daniela Machado, o que fazer quando o segmento insiste na recondução, não indicando um novo representante, sendo que o segmento é obrigatório na composição do conselho? Então, aqui nós estamos limitados a atender demandas com relação ao uso do sistema Siscax. Perguntas dessa natureza, gente, manda um e-mail para fundeb@fnde.gov.br. Edilson, no campo nomeação/indicação na caixa de seleção não aparece opção alguma para selecionar, mesmo já tendo inserido a portaria. Não, olha só. Tem o nome do município aí? Não. Coloca para a gente aí o nome do município. Se você não abriu, abre uma demanda lá no Fale Conosco. Agora, manda a tela evidenciando esse problema. Até então, se você cadastrou lá os atos de nomeação, indicação, as portarias, os decretos, as leis, qualquer que seja esse ato, quando você for cadastrar um membro, o sistema está trazendo, sim, o ato correspondente. Mas lembrando o seguinte, que quando você faz um ato de indicação, a indicação é para um segmento específico, segmento dos pais de alunos. Então, esse ato ele só vai ser visualizado quando você estiver na aba do sistema referente a esse segmento, né? Se é segmento dos pais de alunos, e você estiver na aba de técnicos administrativos, esse ato não vai aparecer. Verifique se não é esse o problema que está acontecendo contigo. A Ana Cláudia pergunta qual será o prazo para criar um e-mail institucional. 30 de junho, não é isso? Isso, até o dia 30 de junho, a portaria 50, estabeleceu que é o limite máximo para que todos os conselhos tenham e-mails institucionais com extensão gov.br. A Marilyn de Menezes. Boa tarde, sou secretária executiva do Fundeb em Sergipe e gostaria de saber como cadastrar os segmentos de pais de alunos, uma vez que não aparece este segmento. Nós já anotamos aqui esse caso e vamos verificar, tá? Se for alguma falha no sistema, a gente vai corrigir, mas eu peço que tente usar algum outro navegador e, se for um Chrome, Mozilla, de preferência, com a versão mais atualizada, tá? Mas já está anotado aqui esse caso e vamos verificar aqui junto à área de TI do FNDE. Lidiane Bonfim. No meu caso, o presidente acessa normal o Siscax, porém não aparece para a opção de validar o cadastro. Porque, só um minutinho, de validar o cadastro, porque essa é a mesma está presidente de outro município. Precisamos saber como vai resolver essa situação. Então, como é que ela é presidente de 2 conselhos ao mesmo tempo? Tá? O acesso do sistema Siscax ele é único. Tá? Se você não abriu uma demanda no Fale Conosco, por favor, abra a demanda no Fale Conosco, explicitando esse caso, mas, assim, a princípio, não tem como, porque o sistema Siscax é de
login exclusivo, único. O Efigênio pergunta: o que fazer quando o segmento foi por indicação, mas foi inscrito como nomeado? Segmento foi de indicação, mas inscrito como nomeado. Por favor, Efigênio. explique melhor essa sua dúvida, que não consegui entender. Vamos ver aqui. Sexto bimestre do CIOP está sendo homologado, publicado sem a confirmação do Conselho. É um erro de sistema? José Williams. Não, José Williams. Teve a portaria do FNDE que excepcionalizou, nesse momento, até o dia 30 de março, para que os municípios conseguissem concluir o cadastro do Conselho e eles não tivessem nenhum prejuízo em relação ao CALC. Até o dia 30 de junho, não houve a necessidade de validação pelo presidente do Conselho. Então, aqueles municípios que transmitiram os dados do sexto bimestre de 2022 foi processado sem a validação do presidente do Conselho. A partir do dia 1º de abril, e não é mentira, tá, gente? Todos esses arquivos que foram processados sem a validação do presidente do Conselho vão ter que voltar para que o presidente do Conselho faça a validação. Nesse momento, não. E não é um erro de sistema, tá, gente? Rosilda, Major Isidoro Alagoas, cadastro todo feito. Mostra a mensagem irregular, pendente de validação do presidente. O e-mail chegou, só que quando clica diz que foi expirado. Só falta isso para o nosso conselho. O presidente nem o vice estão conseguindo validar o e-mail recebido. Ótimo. Faça o seguinte. O representante ou técnico entra de novo no Siscax, vai lá na aba presidente e vice-presidente e vai ter um botãozinho lá, enviar e-mail. Faça isso e avisa para o presidente e vice acessar o e-mail deles e validar o link que foi enviado, aí eles vão ter acesso, tá bom? Mais uma, Aldênia Santos. No caso de representante que não está apto para integrar o CACS, o município fez outra ata e uma nova portaria substituindo o anterior. Nesse caso, inserir as duas atas e as duas portarias? Sim, insere as duas. O sistema tem que captar todo o histórico do Conselho, tá? Cássia Luiza, do DF, a gente já respondeu. O caso do DF está anotado aqui, a gente vai verificar e deve entrar em contato com vocês hoje ainda, tá? Maria José Gomes, no campo nomeação e indicação, o sistema não dá opção para inserir. Maria José de Semed, Satuba, Alagoas. Maria José, é aquele caso que eu acabei de falar, né? Já falei várias vezes aqui. Lá na aba de conselheiros, primeira coisa, você cadastra todos os atos de nomeação e indicação, certo? Lembrando que o ato de nomeação pode ser um único ato de nomeação para todos os membros, tá? O ato de indicação, não. Tem que ser um ato de indicação para cada segmento. Aí, depois, você vai em cada segmento, em cada membro, titular, suplente, e lá você vai dizer qual o ato de nomeação e o correspondente ato de indicação daquele segmento, claro. Tá? Verifique se o problema não é esse, por favor. Maria Ivanilda, ela não fala o município, não estou conseguindo a senha do presidente para acessar o cadastro. Então, uma vez que o presidente foi cadastrado no sistema Siscax, o sistema enviou um e-mail para ele validar o link. Se ele não recebeu esse e-mail, ou esse e-mail expirou, qual que é a orientação? O representante ou técnico do ente federado entra novamente no sistema Siscax, vai lá na aba de presidente e vice-presidente e clica no botãozinho enviar e-mail. Tá? O presidente vai receber um novo e-mail, aí ele clicando no link, automaticamente ele vai ter acesso ao sistema Siscax. Lembrando, gente, de novo, tem que ser feito previamente o cadastro na plataforma GovBR. Mansueta, boa tarde. No município de Campo Alegre de Lourdes está dando erro no cadastro dos conselheiros. Que erro? Né? Manda mais detalhes para a gente, tá?
Janiele, também já respondemos. Gente, enquanto está verificando aqui novas perguntas, é importante que na pergunta vocês passem para a gente mais detalhes, né? Assim, para a gente poder ver se consegue visualizar mentalmente aqui qual é né, a melhor forma de orientar vocês, tá? Porque senão fica complicado a gente tentar imaginar o que está acontecendo, tá? Jusilene Santos, de Mutuípe, Bahia. Estou aqui com a resposta. Foi aprovado pela equipe do institucional. A atual situação é pendente de validação pelo presidente. Mutuípe, Bahia. A Jusilene tinha mandado aqui um questionamento para a gente. Pendente de validação pelo presidente, então agora é só o presidente acessar o Siscax e fazer a validação de todos os campos para que o conselho fique regular. Ah, não recebi o e-mail, o link expirou. É só fazer o que eu acabei de falar ainda há pouco. Representante acessa o cadastro do conselho, vai lá na aba de presidente e vice-presidente e clica no botãozinho enviar e-mail. Boa tarde. O município de Campo Alegre de Lourdes, Bahia, não está conseguindo finalizar o cadastro dos membros do CACS Fundeb, porque o campo ato de indicação não oferece opções de seleção. Precisamos de auxílio. Suzana. Suzana, vamos lá. Antes de você cadastrar qualquer membro, titular ou suplente, cadastra primeiro o ato de nomeação. Depois, os atos de indicação. Depois, você vai em cada segmento, cadastra aquele membro e aquele membro tem que ser associado a uma nomeação, um ato de nomeação e a um ato de indicação. Tá? Verifique se você esqueceu de cadastrar algum ato de indicação para o segmento desse membro, tá? Porque assim, esse foi um problema identificado no sistema, mas lá no mês de janeiro, isso já foi corrigido há muito tempo, tá bom? A Rosilda de Major Isidoro, assim que chega um e-mail, clica no link da Expirado, a gente também já respondeu. Erimar, eu consegui cadastrar, só que quando a presidente foi fazer o primeiro acesso no Sigecom, não deu certo. Chegou a senha no e-mail, mas só dá erro. Acesso do Sigecom. Bom, gente, aqui, de novo, aqui é sistema Siscax, tá? Mas, de qualquer forma, para poder aproveitar a oportunidade aí e ajudar alguém, acessa lá no Fale Conosco do CIOP e coloca essa informação que a gente vai tentar ver se consegue entrar em contato com o setor e ver como resolver isso, tá bom? No município de Limoeiro também já respondemos. Maria Ivanilda, como conseguir a senha para o presidente do CACS? Bom, a senha do presidente do CACS é a mesma senha do GovBR dele, tá? Da plataforma GovBR. O Siscax não gera senha. O que ele vai dar é permissão de acesso. Como é que o presidente tem permissão de acesso ao Siscax? Quando o representante, lá na aba de presidente e vice-presidente, indicou aquele membro como presidente ou vice, lá tem a opçãozinha de enviar e-mail. Enviando esse e-mail para o presidente, ele acessa o e-mail, clica no link, aí automaticamente ele tem permissão de acesso ao Siscax. Basta o presidente criar o login dele na plataforma GovBR, acessa o Siscax e faça a validação dos dados do conselho. Silene Cordeiro, Itaíba, Pernambuco, ofício e portaria de nomeação. Ah, já respondemos também. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Não estamos com Adeilda, não estamos conseguindo finalizar o cadastro de integrantes do CACS Fundeb, porque o campo ato de indicação não oferece opções de seleção. Acho que também já respondemos essa. Gente, observe se esse ato de indicação, o ato de indicação é por segmento. Então, isso quer dizer que aquele membro que é de um segmento, lá anteriormente você tem que ter cadastrado o ato de indicação daquele segmento, tá? Observem isso, por favor. O Patrick Amorim, Planalto, Bahia. No caso, onde as indicações vieram por meio de ofício e não tem publicação, pode deixar o link em branco ou é obrigatório fazer a publicação no Diário Oficial?
É obrigatório, né? Se o município não faz a publicação no Diário Oficial, pelo menos na página do município tem que ter publicado esse link, esse ofício, desculpa. Neide Rafael, quando não há link de publicação, o que fazer para seguir Siscacs com as informações? Tem que ter um link de publicação, gente. Se o município não publica esses atos, né, qualquer um deles, no Diário Oficial, no mínimo na página do município, ele tem que publicar esses atos, tá bom? Aqui, só um minutinho. Cadastramos membros que participaram do mandato tampão e a secretária de Educação não quer finalizar com essa inconsistência. Como proceder, uma vez que o sistema não aceita excluir os atos e conselheiros já inseridos? Fábio Nilson de Jesus. Fábio, olha só, primeiramente que não existe mandato tampão, tá? O primeiro mandato do cadastro dos conselhos do Fundeb teve a vigência de 2 anos. Isso não é mandato tampão, tá? Vamos lá, no sistema Siscacs, para você trocar esses membros, você vai em cada abazinha lá do titular suplente, onde está o CPF daquele que você quer retirar, você vai substituir pelo novo. Não há como você excluir. Você vai substituir pelo membro correto. Tá bom? Não tem opção de excluir um membro. Você tem que alterar o CPF nesse momento. Uma vez que o cadastro esteja regular, aí você não consegue mais nem editar. Tá bom? Mas isso aí é outra história. No seu caso, vai em cada membro lá e faça a substituição do CPF. Aí, automaticamente, o sistema carrega o novo, o nome, a data de nascimento e o sexo daquele membro. Maria Souza dos Santos, de Jaborandi, Bahia. O cadastro do Conselho do CACS Fundeb não está vinculado ao CIMEC Par 4. Gostaria de saber se ele vai ser vinculado automaticamente ou se a gente tem que vincular e como fazer isso. Tá. A integração do Siscacs com o CIMEC ela é feita de forma automática. A área de tecnologia do FNDE já está em contato com o CIMEC, que é lá no Ministério da Educação, aqui nós estamos no FNDE, para poder restabelecer essa comunicação. E vai ser automática, vocês não precisam fazer nada. Tá? Claro, dado entre aspas, vocês têm que concluir o cadastro do Conselho. Tá bom? E a previsão, acho que até a semana que vem, essa integração vai estar realizada. O Efigênio pergunta, é possível fazer correções antes de enviar para o presidente? Sim, é nesse momento que vocês podem entrar no sistema CACS Fundeb e fazer as correções necessárias. Tá? Depois que enviou para o presidente, não. Aí só se o presidente abrir alguma diligência e retornar para o representante. Mas pode fazer qualquer alteração. O Joeferson Dias, de Serra Preta, Bahia. Como resolver essa situação? Os cargos de presidente e vice não podem ser ocupados pelo mesmo membro do conselho, sendo que nem o presidente nem o vice foram indicados ainda no sistema. Bom, primeiramente, o presidente e o vice não podem ser a mesma pessoa. Isso é fato, né? Porque o vice, a figura do vice, é para ele atuar na falta do presidente. Ponto. Para o conselho estar regular, tem que ter a indicação do presidente e do vice. Vocês têm que providenciar, no âmbito aí do conselho, essa eleição aí de quem vai ser o presidente e vice, cadastrar esse ato lá no sistema Siscacs e fazer a indicação no sistema. Tá? A Larissa, boa tarde. É obrigatório cadastrar o técnico federado? Não é obrigatório. Se o representante, né, o secretário de Educação ou o gestor máximo do órgão máximo da educação do município, se ele mesmo quiser fazer esse cadastro, ele pode fazer tranquilamente. Tá? O cadastramento do técnico é opcional. A Maria José, de Campo Grande, Alagoas, diz que é representante do técnico do ente federado e não está autorizado o acesso. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Foi cadastrado o técnico, né, no Siscacs e ele não consegue acessar o sistema. Tá? Então, o que o representante tem que fazer? Entrar novamente lá no Siscacs, no cadastro dos técnicos, verificar o e-mail dele lá, se o e-mail está correto.
Se tiver errado, corrige e clica lá em salvar, que o sistema automaticamente vai enviar novo e-mail para o técnico. Tá? Aí ele acessa esse e-mail, clica no link, está autorizado o acesso. A Maria Luísa pergunta se diretor escolar pode ser presidente do conselho. Pode sim. O único segmento que não pode ser presidente nem vice-presidente do conselho é do Poder Executivo. Os demais segmentos podem ser presidente e vice-presidente. Gente, tudo isso está na lei do Fundeb, tá? Deixa eu atualizar. Augusto, o sistema não está enviando o link para o e-mail da presidente e vice. Então, Augusto, né? Augusto. Augusto, entra novamente lá no cadastro do Siscax, né, do presidente e vice-presidente, vai lá na aba de presidente, tem um botãozinho, enviar e-mail. Vai lá na aba de vice-presidente, mesma coisa, enviar e-mail, tá? Aí ele vai conseguir acesso. Serra Preta, Bahia, vocês viram alguma coisa, meninas? Tem aqui uma solicitação. Joéferson Dias disse que abriu um chamado no Fale Conosco desde o dia 1º de março e não obteve resposta. Elas vão dar uma olhada aqui. Maria Lenilda, cargo comissionado pode ser presidente ou vice? É uma pergunta muito genérica, eu vou pedir, e também assim, não faz parte do escopo do sistema Siscax. Manda esse questionamento lá para fundeb@fnde.gov.br. Tá, o Fábio tem uma pergunta aqui enorme. Vamos lá. Ao termos acesso à portaria 808 de 2022, constatou que os conselheiros do mandato tampão não poderiam ser eleitos ou indicados para o mandato em vigor. Porém, já tinha sido publicado o decreto de nomeação dos conselheiros no dia 28 de dezembro, e nele constam alguns conselheiros que vieram do mandato anterior. Para não perdermos os prazos, em especial devido à necessidade de validação das informações do CIOP, pensamos em prosseguir e fazermos as devidas substituições posteriormente. A secretária de Educação deseja fazer a correção antes de finalizar o cadastro, porém o sistema não permite mais excluir os atos cadastrados. Como devemos proceder? Olha, permite sim. Enquanto o cadastro do conselho estiver em preenchimento, você pode ir lá em qualquer ato, editar ou excluir. Tem aquele botãozinho lá, eu até mostrei aqui no slide, uma setinha lá amarela para editar, e uma setinha lá vermelha, laranja, sei lá, uma lixeirazinha, você consegue excluir aquele ato. Consegue sim, tá? De qualquer forma, se você não conseguir excluir, por algum motivo, manda a evidência desses erros lá no Fale Conosco para a gente dar uma olhada, tá? Mas é possível excluir, sim. O que você não consegue excluir são os membros, né? Você vai ter que alterar o CPF de cada um dos membros. Tenho aqui a resposta da situação de Serra Preta, na Bahia, foi aprovado pela equipe do institucional. A atual situação é pendente de finalização de cadastro. Deixa eu ver mais uma aqui. Como faço para acessar a plataforma do Siscax para realizar os cadastramentos? Bom, acessa a página do FNDE, gov.br/FNDE. Aí, na primeira página, a página principal do FNDE, você vai rolando um pouquinho, vão ter lá os programas. O primeiro botão que tem lá é Siscax. Clica lá, o sistema vai apresentar para você uma série de orientações, inclusive o próprio manual do Siscax, e lá tem lá acesso ao Siscax. Clica no botão, a partir daí você tem acesso. Lembrando que o acesso é feito por meio da plataforma GovBR. O representante primeiro tem que fazer o cadastro, ter o seu cadastro na plataforma GovBR para poder acessar o Siscax. Tenho aqui São Sebastião do Passé, na Bahia, já cadastrou representante do ente, a secretária há 15 dias e não recebeu o e-mail. Aqui está aprovado pela equipe do institucional. A atual situação é pendente de finalização de cadastro. Isso quer dizer que ela já tem acesso ao sistema Siscax, ela pode entrar lá no Siscax agora, com o CPF dela via a plataforma GovBR, né, conforme já falei aqui. Aí lá ela consegue, primeiramente, se ela quiser cadastrar os técnicos, ou ela pode entrar diretamente na
funcionalidade de cadastro do conselho e fazer o cadastro de todo o conselho, tá? Aqui o Jackson fala do município de Amaragi, Pernambuco. Cadastramos a secretária de Educação e não recebemos respostas. Já foi aprovado pela equipe do institucional e a atual situação é a mesma, pendente de finalização de cadastro. Vamos lá, Jadson de Caruaru, Pernambuco. Cada membro precisa de um e-mail institucional, logo serão criados 2 e-mails para cada um dos segmentos. No entanto, eles não precisam ser nominais, apenas o do presidente e do vice. É isso mesmo? Olha só, todos os membros têm que ter um e-mail institucional, tá? Vocês podem criar critérios aí. Conforme a gente orientou aqui no começo, o presidente e o vice necessariamente têm que ter e-mails individuais. Agora, os demais membros, vocês podem, a critério de vocês, criar um e-mail institucional com extensão GovBR para o segmento. Se naquele segmento tem 2 titulares e 2 suplentes, esses 4 membros, eles têm que ter acesso a esse e-mail, tá? Então, dessa forma, você consegue que todos os membros tenham um e-mail institucional. Ou você pode optar também por criar um e-mail institucional para cada membro. O critério é seu, com essas ressalvas que eu falei. O Edilson, de Inhapi, diz que já entendeu o problema. Não havia cadastrados atos de indicação. Depois da explicação, vai prosseguir. Ótimo, Edilson. Coisa boa. Gente, por favor, observem isso, tá? Isso tem sido muito recorrente, tá? Primeiro cadastra os atos, nomeação, indicação, para depois ir para os membros, os segmentos. A Yolanda de Palmeira dos Índios, Alagoas, diz que só falta a validação da presidente. O link veio expirado. Precisam de um novo link. Yolanda, né? Isso. Yolanda, o representante ou técnico do ente federado acessa novamente o Siscax, vai lá na tabela, na aba, de presidente e vice-presidente e clica no botãozinho enviar e-mail, tanto para o presidente quanto para o vice. Ok? Feito isso, valida de novo o cadastro, aí o presidente vai ter acesso. Tá certo. O município de Vice Dutra, Rio Grande do Sul, vice-presidente não recebe e-mail com o link de acesso. cleonicebonazari@gmail.com, mesmo já tendo reenviado através do Siscax, Catiusta. Manda lá no Fale Conosco a evidência desse problema, confirma se esse e-mail realmente está correto, peça para ela verificar na caixa de spam, tá? Porque, assim, a princípio, é para funcionar, mas colha evidências e manda para a gente lá no Fale Conosco do CIOP. Tem o nome do município aí? Tem, Vice Dutra, Rio Grande do Sul. A gente vai anotar o nome desse município para poder monitorar, caso você tenha algum problema aí. Tá? Mas, por favor, antes, verifique na caixa de spam do e-mail e se o e-mail está correto. Tá bom? Obrigado. A Yolanda fala também do link para presidente. Confirmar o cadastro, veio expirado. Para finalizar, basta apenas isso. Quem resolve? Não veio outro link. Então, entra lá no cadastro do presidente e vice-presidente, clica lá no botãozinho enviar e-mail. O sistema vai enviar um novo link, o presidente acessa o e-mail dele, clica no link, aí ele vai ter acesso. A Alessandra fala que não está conseguindo cadastrar o conselho, não salva e dá erro. Já abriu demanda 3 vezes no Fale Conosco com o print da tela. Município de? Está escrito aqui Açaí. Qual estado? Aqui está como se Paraná, mas está escrito assim de uma forma que não dá para saber se é realmente um município, mas eu acho que é Açaí, Paraná. Tá, a gente vai anotar aqui, se for realmente Açaí do Paraná, a gente vai verificar lá no Fale Conosco e dar uma atenção especial, tá bom? Péricles, por favor, conselheiro do outro mandato não pode ser conselheiro neste novo mandato? Não, não pode, Péricles. Recondução é de um mandato para o mandato seguinte, não pode, tá? Ele só vai poder fazer parte do Conselho na próxima vigência do Conselho. Município de Boa Vista do INCRA, também Rio Grande do Sul, a presidente do CACS Fundeb acessa o Siscax, porém não aparece a validação das informações. O e-mail já foi confirmado. Não aparece a validação das informações.
Bom, ela tem que entrar lá no Syscax, na opção de validar dados do conselho, e vai percorrer cada aba. E cada abazinha tem os campos lá de aprovo, reprovo. Tá? Se esses campos não estiverem aparecendo, primeira coisa que você tem que fazer limpa o cache do seu navegador, usa a versão do Chrome e do Mozilla mais atualizada, e se não estiver aparecendo realmente, depois que você fizer isso, captura a tela evidenciando esse problema e manda lá no Fale Conosco para a gente poder dar uma olhada, tá? A Ana Angélica, cabeceira em São Sebastião, na Bahia. Já cadastrei a secretária municipal de educação e a senha não chegou no e-mail e já faz 15 dias. Ah, então a gente já respondeu. Já respondemos a pergunta, ok. Fábio, a secretária de Educação recusou finalizar até obter a resposta de vocês. Foram cadastrados conselheiros que estavam no mandato anterior. Como proceder para corrigir? Município de Marcionílio Souza, Bahia. Então, a resposta vai ser dada pelo e-mail que vocês devem enviar para fundeb@fnde.gov.br. E, nessa situação, a secretária de Educação está correta. Ela não deve finalizar esse cadastro. Esse cadastro não está legal, né? Tem irregularidade nisso, tá bom? Então, manda o quanto antes esse e-mail para fundeb@fnde.gov.br, que vocês vão ter a resposta oficial a respeito desse assunto. A Paula Leão. Não estou conseguindo salvar o ato de criação do conselho. Preencho todos os dados e clico em salvar, mas dá erro de salvamento. Já tentei de todas as formas e não consigo. Matina, Bahia. Município de Matina, Bahia. A gente vai anotar aqui, se por acaso você não abriu ainda uma demanda no Fale Conosco, faça isso agora e anexa para a gente uma tela evidenciando esse erro que você está falando, tá? Só um minuto. Josefa, os links no campo de ato de posse e nomeação estão aparecendo como inconsistentes. O que fazer? É o município? Não fala. Coloca o nome do município para a gente dar uma olhada aqui, por favor. Maria Helena Bonfim, o funcionário contratado é uma opção válida para conselheiro do CACS Fundeb? Manda essa dúvida para fundeb@fnde.gov.br. Por favor, repitam respostas sobre a pergunta: o que difere nomeação de indicação? O que difere nomeação de indicação? Bom, a nomeação é o ato em que o município publica quem são os membros de todos os segmentos do Conselho. Tá? Nome, CPF daquele membro. E o ato de indicação, para cada segmento, tem que ter a indicação daqueles membros para representar dentro do Conselho aquele segmento. Por exemplo, segmento dos professores. O sindicato dos professores indicou o professor João, a professora Maria, para ser membros desses segmentos no Conselho. Então, essa é a diferença. Tá? A nomeação é de todos os membros e o ato de indicação é por segmento. A Marinalva, o vice-presidente pode ser suplente? Não. Gente, tanto o presidente quanto o vice-presidente tem que ser titular. Tá? Agora compreendi, de posse de novos atos, vamos cadastrar novos conselheiros, fazendo as devidas correções. Muito obrigada. Obrigada a você, Fábio, por participar aqui com a gente. Temos que publicar os atos de indicação e nomeação. Como fica a data de entrada em vigor se o ato foi inserido antes da publicação?
Não tem problema. Tá? Pode fazer. O importante para o sistema SISCAX é que vocês publiquem esses atos. Tá? Não tem problema. Pode fazer essa publicação e lá no sistema você insere as datas corretas. Deixa eu ver mais um. Algum membro pode ser reconduzido? Em que situação? Não, nenhum membro pode ser reconduzido. A recondução é proibida. Né? Então, agora, mandato de 2023 até 2026. Nenhum membro desse mandato pode ter feito parte do conselho do mandato anterior. Lá em 2017, quando tiver um novo mandato do conselho, aí aqueles que foram do mandato que encerrou no dia 31 de dezembro de 2022 podem entrar de novo no conselho. Tá? Em hipótese alguma, pode haver recondução. Município de Caruaru, Pernambuco. Quando cadastrar os membros, é preciso anexar algum documento pessoal? Não, não. Lá no cadastramento dos membros, em termos de documentação, você só vai indicar qual foi o ato de nomeação dele e qual foi o ato de indicação dele. Giovanni, não conseguimos... Ai, deixa eu tentar achar aqui de novo. Espera. Ai, Giovanni, agora eu não estou achando a pergunta aqui. Tá, deixa eu fazer outra e eu volto depois. Boa Vista do INCRA, Rio Grande do Sul, de novo. Não aparecem as abas de validação. Já abrimos chamada no Fale Conosco. Aba de validação? Isso. Manda. Mas já abriu Fale o Conosco? chamado, Nosso município, a Sheila, nosso município não publicou as indicações dos membros pelo segmento. Podemos publicar com a data atual, sendo que o decreto foi publicado em 23 de dezembro? Pode publicar, sem problema nenhum. São Sebastião do Passé, a gente já falou. Amaragi também, Pernambuco. Novo processo do CACS Fundeb, 2023-2026, em 29 de dezembro de 2022. E a publicação foi na mesma data. Porém, observamos que houve um erro de digitação no primeiro nome do novo presidente. Eu posso alterar a portaria com a nova data de publicação, porém, fizemos todo o processo no prazo do ano passado. Cleverton, eu não entendi direito, mas assim, se você teve algum outro ato, além de criação do conselho, um ato de alteração, lá no cadastro do conselho, na primeira aba lá do cadastro do conselho, dados do conselho, você coloca lá o ato de criação e esse ato de alteração que você está mencionando aí, sem problema nenhum. O sistema vai registrar esses atos lá, tá? achei a pergunta aqui do Giovanni, Seduc Pedrão, Bahia. Não conseguimos prosseguir após cadastrar o ente federado, pois alguns campos não oferecem opções para seleção ou estão inabilitados. É bom você especificar para a gente quais são esses campos, em qual tela, em qual aba do sistema, para a gente poder tentar ajudar, tá? Mas, assim, a princípio, não temos relato desse tipo de problema, tá? Manda mais detalhes aqui para a gente. A Fabiana diz, boa tarde, colocamos o CPF de um membro e diz que está inválido, mesmo estando certo. Como proceder? Olha só, todos os campos do sistema SISCAX de CPF, eles são validados na Receita Federal. Então, por favor, verifica se tem algum erro aí nesse número que você está digitando, mas, assim, a princípio, o acesso nosso aqui vem da base da Receita Federal. Beleza, deixa eu pegar alguma outra aqui. Já estamos na reta final aqui. Deixa eu ir para cá, vamos ver. O Efigênio, é possível fazer correções na aba verificação de campos preenchidos antes de enviar para o presidente? Já respondemos também. São Sebastião do Passé, na Bahia, agradece. Repetiu a dúvida.
E já está respondida, muito obrigada, de nada. Agradeço a participação de todos vocês. Eu acho que é isso, Ulisses. Tem mais uma aqui, vamos lá. A saideira, então. Mauá, São Paulo. Muita gente de outras regiões participando aqui com a gente, não tem problema nenhum, é isso mesmo. A gente está aqui para tentar responder as dúvidas, né? Auxiliar da melhor forma. É o Cleverton, General Mainardi. A portaria de nomeação do novo CACS Fundeb 2023-2026 e a lei de criação do Fundeb foi de 2001 e não foi publicação. Posso publicar com a data atual? 2001? Ele deve Deve ter ter erro talvez de tenha, digitação, deve ser de 2021, 2021. né? Olha só, o Conselho agora, com vigência em 2023, essa publicação tem que ser no máximo no final de 2022, tá? Verifique isso aí direitinho, porque assim, 2001 nem pensar, tá? Tem que fazer um novo ato de criação desse conselho, tá? Pronto, agora mais uma, vai. Matina, Bahia, a Paula pergunta: todos os atos de conselheiros têm que ter um link de publicação, mesmo que seja ata, e essa publicação pode ser no site da Prefeitura Municipal? Sim, todo ato tem que ter um link de publicação e pode ser no site do município. Tá certo. Gente, muito obrigada, então, pela participação de vocês. Eu vou encerrar agora. Vocês podem mandar dúvidas para a gente nas nossas redes sociais. A gente tenta responder o máximo possível, né, Ulisses? Isso. E lembrando que na semana que vem tem mais capacitação. Se a dúvida de vocês não for respondida, não tem problema, pode participar da capacitação, mesmo sendo de outra região. A gente fez essa divisão exatamente para ficar mais fácil atender a todos, né? Exatamente. Tanto que a gente teve essa semana 2 vezes a região Nordeste, porque é uma região maior, a gente tinha muitas dúvidas, né, dessa região, então a gente fez 2 encontros da região Nordeste exatamente por isso, mas foi tudo avaliado, né, a gente fez uma análise para poder atender a todos mesmo. Então, muito obrigada pela participação de vocês, e lembrando que todos esses vídeos da capacitação estão disponíveis no YouTube do FNDE. Então, se você perdeu, se você quer assistir de novo, está com dúvida em alguma coisa, assistam às outras capacitações, que isso também pode ajudar vocês. Obrigada pela companhia, até a próxima.